Qual é a sua sensação e reação quando um parente, um amigo, uma pessoa muito especial para você tem uma cura? Por exemplo, se essa pessoa se livrar do câncer, você certamente ficará muito feliz com essa situação, com essa notícia. Essa é a sensação que nós brasileiros estamos vivendo nesse momento e vou explicar para vocês daqui um pouco, mas antes eu quero enfatizar a importância de você compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, dar o joinha, mas principalmente comentar. Diga simplesmente, não gostei, gostei, tá legal, mas comente. Por favor, é importante para nós do canal de Brasília que você comente. E se também tiver condições de participar dos mecanismos de manutenção e sustentabilidade do canal, nós muito agradecemos. Nas últimas horas, nós brasileiros estamos convivendo com algumas informações que podem ser false flag, mas que estão com toda a característica de serem realmente uma notícia maravilhosa. Qual seria essa notícia? O fim do reinado da Globo. Sim, acredite. E essa notícia parte principalmente dos sites de esquerda. Observe que é a esquerda que está em pânico com o fim da Rede Globo. Porque a esquerda quer, claro, participar do processo de destruição do Brasil. E a Rede Globo é fundamental nesse momento, dentro desse processo e como parte da destruição do Brasil. Mas a Rede Globo não vai fechar as portas, não vai falir por conta de uma ação do governo, por conta de uma perseguição. Na realidade, os fatores que irão levar a Rede Globo à sua decadência, à sua, não diria extinção, mas a sua redução em termos de impacto, poder e manipulação, se prende a alguns fatores. A Rede Globo não sobrevive sem dinheiro público. Quando a Rede Globo tentou atuar fora do Brasil, ela sempre quebrou a cara. TV Monte Carlo, vocês lembram? Pois é, quando não tem mamata do governo, a Rede Globo morre. Essa é a primeira questão. O envelhecimento da população. Na medida em que a população brasileira vai envelhecendo, o perfil de consumo da Rede Globo vai se reduzindo, porque as novas gerações não assistem, não acompanham a Globo, porque partem do princípio de se informar por outras formas, com outras alternativas, outras plataformas. Tem N novas formas de se informar que fogem do controle da Rede Globo. E as pessoas mais idosas começam a se cansar e, pelo nível de consciência que tem, também abandonam a Rede Globo. As novas plataformas, e não é apenas as redes sociais, YouTube, Getter, não, são todas as outras plataformas que estão surgindo, os streaming, todos eles estão levando a Rede Globo a um processo de esgotamento, porque aquela estrutura mastodôntica que a Globo tem, ela não é mais compatível com a realidade de uma produção cada vez mais dinâmica. O engessamento que a Rede Globo criou para ela mesma lembra muito uma assessoria de imprensa de um ministério, cheio de gente e ninguém fazendo coisa nenhuma. Portanto, o fim da Rede Globo passa por alguns fatores. Esse aspecto pode ser acelerado por nós, na medida em que nós conseguirmos utilizar efetivamente o controle remoto e ampliarmos o distanciamento e o desmamamento da Rede Globo. Perder o hábito, criar um novo hábito é sempre um processo lento, demorado e que demanda um processo de substituição. No caso da renovação da concessão, esse processo é muito simples. A Rede Globo está com um passivo muito grande, deve pra caramba. Terá ela condições de apresentar todas as provas de quitação
e que está em dia? Bom, se estiver em dia, não vejo por que o presidente Bolsonaro vá cassar a concessão. Na verdade, o processo de cassar a concessão da Globo é um processo que envolve toda a sociedade, envolve a economia, envolve a tecnologia e envolve nós. Quem menos precisa se preocupar com cassar a Rede Globo é o presidente da República, é o governo Bolsonaro. Basta que a Globo apresente a documentação. Baste que ela apresente as certidões negativas de quitação. O resto é todo um processo que vem sendo lentamente fomentado e fortalecido, porque a perda de audiência da Rede Globo, a perda de relevância da Rede Globo, e quando eu digo Rede Globo, eu digo também Jornal O Globo, Portal O Globo, as afiliadas da Rede Globo nos estados e as emissoras de rádio que perdem relevância, exatamente pelo fato de que essas emissoras ainda se mantêm apenas e tão somente dentro do estigma de bater, 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 bater. Ela, na medida em que ela se esmerou em ser uma emissora assumidamente anti-Bolsonaro, ela consegue puxar para o seu lado a jumentalhada, claro, mas em compensação perde o apoio e perde a representatividade da imensa maioria dos brasileiros que são anti-PT, são conservadores, são cristãos e naturalmente são também anti-Rede Globo. Os dias que esperam a Rede Globo são sombrios. E igual aquela notícia alvissareira que às vezes a gente recebe de um amigo, de um ente querido que se curou do câncer, nós temos muitas razões para comemorar. O Brasil está se livrando, lentamente, de um câncer chamado Rede Globo. Volto a dizer, comente aqui, quero saber a sua opinião. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.